Amados irmãos, saúdo-vos com a bendita paz do Senhor. Neste testemunho, você vai ouvir revelações de uma das jovens que trabalhou para Satanás durante muitos anos e que estava a ser preparada para promover o anticristo em Angola. Você vai ter a oportunidade de ouvir e sentir o que é feito na sociedade secreta. O propósito deste testemunho é para mostrar como é que Satanás e seus demônios estão enganando, seduzindo e arrastando muitas almas para o inferno. Saiba que Satanás fará tudo para impedir de você ouvir esse testemunho. Poderá te atacar com sono, confusões, interrupções e outras distrações. Então, prepare-se, porque na medida em que ela vai testemunhando, o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração e tua vida vai mudar para sempre. Se você nunca ouviu falar do tipo de terrorismo espiritual que é praticado em Angola, então antes de ouvir este testemunho, coloque em pausa o teu aparelho. Primeiro deves orar. Missionária Jandira, tem a palavra. Eu sou Jandira Casimiro, tenho 21 anos, sou natural da província de Luanda. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Vamos ler até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Não tenha medo de ninguém. Não há nada encoberto que não venha a se descobrir, nem há nada escondido que não venha a ser saber. O que eu vos digo em segredo, digam à luz do dia, e aquilo que vos é dito ao ouvido, pregam-no em cima do telhado. Vamos ler também em João 8, capítulo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos saltar para o capítulo 9, versos 1, que diz: Um dia Jesus no seu caminho, um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Quem foi que pecou para que este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Jesus respondeu: O facto dele ter nascido cego não tem nada a ver com o pecado dele ou dos pais, mas é para que o poder de Deus se possa manifestar nele. Palavra do Senhor. Missionária Jandira, quando e como é que você entrou no satanismo? Eu entrei no satanismo de maneira inconsciente. Eu fui consagrada no ventre da minha mãe, primeiro através da rejeição. Ela tinha apenas 14 anos quando engravidou. Então ela começou a rejeitar a gravidez. E quando acontece a rejeição, então Satanás se sente no dever de adotar essa criança. Quando eu nasci, eu já nasci com a rejeição dos meus pais. Durante o tempo eu fui vivendo isso. Quando eu tinha 3 anos, foi quando Satanás foi tomar posse do meu corpo. Porque quando eu nasci, eu já era consagrada a ele. Ele já tinha me adotado. Então, com 3 anos, ele já foi trabalhando o meu caráter. Como não ter sentimentos por nenhum ser humano, não gostar das pessoas, ser teimosa, persistente e outras coisas. Fui crescendo com ele. Como eu fui consagrada inconscientemente, e uma coisa que acontece muito com nós africanos, nós já temos, ou já somos iniciados desde pequenos, de uma ou outra maneira, como as crianças quando nascem fazem o fico, o pitaponde, as festas tradicionais que se fazem às crianças. Isso é uma iniciação para o mundo das trevas. Então eu já tinha essa particularidade, mas o diabo me usava mais no subconsciente. Ele usava a inteligência que Deus me deu para pensar como atingir os cristãos, como trabalhar para ele. Quando eu tinha
13 anos, eu comecei a ser consagrada já às entidades satânicas. Também conscientemente fui consagrada a Iemanjá, que é a deusa do mar, a Brachas e Beuzebu, que são outros espíritos. Com 13 anos eu comecei já a trabalhar a sério. Eu comecei a destruir primeiro os lares. Eu fui preparada também para destruir lares. Como eu estava num nível muito elevado, porque praticamente eu já cresci lá no leito de Satanás. Eu ia para a civilização debaixo da água, porque eu não gostava dos homens. Eu olhava para as pessoas e sentia raiva, desprezo. Então, sempre que eu me chateasse, eu dormia e ia para o mar. Como é que eu ia para o mar? Normalmente, eles ensinam a tirar o espírito do corpo, a alma. Então, a pessoa fecha os olhos e tira o espírito e leva ela até ao mar. E eu ficava lá, eu tinha uma outra família lá. E eu lá era filha da Iemanjá, que era a deusa de todas as águas. Lá é que passavam o trabalho a quem atacar aqui na Terra. Eu ia para lá e eles mostravam a pessoa que eu devia destruir e me davam o poder. Quando eu viesse cá para a Terra, eu olhava para a pessoa e já conseguia ver a vida, o historial completo da pessoa. Não só dela, como de toda a família. E aí eu pensava como atacar, porque às vezes nos encontrava algumas dificuldades. Então, consoante os familiares e as pessoas que rodeiam essa pessoa, então nós nos infiltrávamos num desses familiares para conseguir destruir o nosso alvo. Aos 16 anos eu fiz a minha primeira consagração de sangue, que todas as consagrações têm que ter sexo e a consagração de sangue. Eu não matei a pessoa fisicamente, eu ofereci o meu ventre, eu fiz o primeiro aborto para o deus Moloque, que é o deus de sacrifício de crianças. Eu fiz o primeiro e aí eu subi um pouquinho mais. Aí eu já eu falava com as entidades demoníacas, eu ameaçava as pessoas e era super poderosa. Eu não precisava, como os bruxos, matar a pessoa no físico. O meu trabalho não era matar o físico, era amarrar as almas e destruir igrejas. Não qualquer igreja, tinha que ser uma igreja que no mundo espiritual representasse perigo. Porque há igrejas que realmente não representam perigo. Então, nessas igrejas eu não precisava ir. Eu era só chamada quando a igreja apresentasse perigo ou nessas igrejas tivessem remanescentes de Deus. Então, eu tinha que ir para essa igreja para frustrar os planos daqueles jovens, que era de seguir Cristo. Durante muito tempo, eu fiz isso. Aos 16 eu fiz o primeiro, aos 17 eu fiz outro aborto. Porque eu estava a ser preparada para promover o anticristo. Eu era discretíssima. As pessoas que vivem comigo não percebiam nada porque eu era discreta. As pessoas que são preparadas para o anticristo têm o poder de hipnotismo, têm o poder de teletransportação. Eu, de repente, queria estar num sítio e eu conseguia sair do sítio onde eu estou até o sítio onde eu queria estar. Eu gostava, quando quisesse algo, eu não precisava correr atrás. Eu precisava apenas dizer, eu quero isso. E aí um espírito conseguia aquilo para mim. Eu sou de Luanda. Quando eu venho para o Lubango, eu vinha com o objetivo de fazer a última consagração, porque o Lubango é uma cidade com muitas montanhas e muitas nascentes. Eu precisava fazer uma consagração na montanha. Então eu vim para aqui. Só que o Lubango é uma cidade, a cidade espiritual. É a cidade em que todos os bruxos satanistas reúnem da Angola. Então eu tinha que estar aqui porque é aqui também onde tinha a semente do avivamento, aonde se levantavam mais jovens para adorar a Deus. Então eu tinha que estar aqui
para conseguir destruir. Então, meus pais vieram transferidos para aqui, eu também vim. Eu fazia o meu trabalho assim discretamente, então não precisava sair, ir para as igrejas. Nós temos algo que eles dizem, radar espiritual. Os radares, os espelhos espirituais. Então, eu tatuei, eu fiz duas tatuagens e se vinham de radar. Ou um portal. Um portal é como se fosse uma porta de entrada. A minha presença num sítio era a entrada de vários demônios. Era só eu estar lá. E todos os demônios entravam através de mim. O mundo espiritual ficava a saber o que está acontecendo aí por minha causa. E as tatuagens significavam um pacto com eles. Eles usavam o meu espírito, às vezes a minha alma, sem que eu desse conta por causa das tatuagens. Isso significa tipo um convite. Quando a pessoa tem um convite para uma festa, essa pessoa tem acesso livre. E as tatuagens serviam disso, eles tinham acesso livre. Tipo, eu podia sair da Angola e eles me localizavam através da tatuagem que eu fiz. E isso foi andando. Eu fiz um outro aborto e eu fui crescendo. Eu estava lá no mundo espiritual, chamam-se os filhos do fogo. Eu não queimava, eu podia pegar no fogo, e o fogo não queimava. Eu passava em tiroteio e nenhum tiro me tocava. Eu andava de madrugada e eu ameaçava os bruxos, porque eu não era bruxa. Eu estava acima deles. Eu não saía para voar. Eu não precisava de uma vassoura, de uma agulha. Eu apenas precisava dizer, eu quero estar ali. E eu saía e ia para lá. Eu venho para o Lubango, porque o Lubango era a cidade do avivamento, como eu já disse. E quando eu chego aqui, eu começo a trabalhar e a procurar os jovens que, através dele, o avivamento podia nascer. Eu precisava ter contato com essas pessoas, precisava ver para saber como destruir, porque eu precisava olhar a pessoa para depois ir pensar como destruir essa pessoa. Fiquei durante algum tempo, comecei a trabalhar com alguns empresários da cidade e alguns pastores também, porque existem pastores que também estão envolvidos ao ocultismo. Como eu estou acima dos pastores, nós já não queríamos, no mundo espiritual não importa muito matar a carne, o físico, importa amarrar o espírito. Então, os pastores trabalhavam conosco porque na igreja nós conseguíamos amarrar um grande número de almas. E nós íamos para as igrejas, trabalhávamos com alguns pastores. Eu fico aqui no Lubango até os 18 anos, depois eu volto para Luanda, porque eu precisava ir fazer pactos com alguns retores de faculdades em Luanda. E eu vou para Luanda, fico um ano, faço o que eu tinha que fazer lá, mas depois eu tinha que voltar porque o Lubango estava até muitos jovens a orar. Então eu venho para o Lubango para tentar acabar com esses jovens. Mas quando eu chego aqui, eu começo a sentir algo diferente. Eu chego e vou e me encosto a um dos jovens. E ele ministra a palavra. E eu não tinha mais a minha alma, o meu espírito. Eu podia entrar na igreja e não sentia nada. As pessoas podiam orar, eu não me manifestava porque eu já estava num nível muito elevado. Quando eu chegava para destruir uma igreja, primeiro nós atacávamos a intercessão. A primeira coisa que nós procurávamos era o grupo de intercessores da igreja. Depois, nós pensávamos, ouvíamos no grupo de intercessão, cada um quais eram os seus defeitos, para nós conseguir destruir aquele grupo. Não era muito difícil para mim, porque nós os homens somos falhos. Então, e muito orgulhosos. Eu olhava para a pessoa e já via
o historial da pessoa e da família. Então eu começava a apertar aquela pessoa. E principalmente eu usava o espírito de orgulho, inveja, fofoquice. E espalhava contenda no grupo de intercessão. Depois nós pegávamos nos ministros de louvor. Também que são pessoas que caem muito e, por sinal, na sua maioria são jovens. Então, nos jovens era assim, mais fácil. Nós com os jovens não tínhamos dificuldade nenhuma, porque os jovens cristãos são, como nós dizíamos, cristãos mal posicionados, são aqueles que nos emprestavam o seu corpo para destruir a própria igreja. Nós falhávamos na juventude do espírito de adultério, sensualidade, prostituição, que é o espírito de pombagira. Nós deixávamos uma entidade lá de pombagira para desviar a juventude. E depois atacávamos os pastores. O pastor só resistia quando esse pastor tivesse uma relação boa com a sua mulher. Porque normalmente os pastores não ouvem muito o que as mulheres dizem. Então nós atacávamos esse pastor. Quando a mulher do pastor fosse forte, então primeiro tínhamos que destruir a mulher para conseguir atacar o pastor. E era assim. As mulheres, nós também metíamos o espírito de fofoca, altivez, sensualidade, ciúme dentro da igreja. E nós conseguíamos assim amarrar a igreja. Eu destruí vários pastores. Pastores que até hoje ministram. Continuam a dirigir as igrejas. O nosso propósito não era que esses pastores fossem descobertos, mas que eles caíssem e continuassem a dirigir a igreja para nós conseguir dirigir, comandar aquela igreja. Quando o pastor peca, então nós ocultamos aquele pecado e pegamos no pastor, entramos dentro dele e começamos a dirigir a igreja. Missionária, como é que vocês faziam isso? Diz que conseguiam entrar para dentro do pastor. Como vocês faziam isso? Faziam com demônios? Faziam com o espírito da própria pessoa? Nos explica lá como é que isto era feito. Para entrar no pastor, muitas vezes, nós usávamos espíritos nossos, demônios é que incluíamos no corpo do pastor. Como nós éramos preparados para o anticristo, então nós, mesmo sem ler a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, nós levávamos uma filha do fogo para a igreja e começávamos a fazer com que o pastor se sentisse atraído por ela. A Bíblia diz que aquele homem que desejar uma mulher em seu pensamento, esse já cometeu pecado. O pastor não pede perdão por esse pecado. Então nós metemos um espírito dentro dele. E a partir daí aquele espírito vai trazer medo, vergonha e orgulho, principalmente. Porque quando o Espírito Santo tentar trazer à mente que ele pecou, então nosso espírito que também já está dentro dele, desde a hora que ele peca, contradiz aquilo que o Espírito Santo lhe diz. Você, pastor, ninguém viu você a pecado. Você só desejou, mais nada. Então não precisa falar. Se você falar que você desejou uma jovem, então vai ter problemas com a tua mulher, vai ter problemas e iam enchendo a mente do pastor até que um dia, porque depois nós metemos a menina ao lado, a menina vai para se aconselhar até que ele comete o ato de adultério. Quando ele comete o ato de adultério, então o principal do pombagira é que entra. E a partir daí o pastor já não tem... Esta menina, vocês preparavam para adulterar com o pastor, era preparada já por vocês? Ela já era preparada também por nós mesmos. Quer dizer, uma pessoa já preparada. Fazia parte do vosso grupo? São pessoas já preparadas. Ok. E vocês, quando entravam nas igrejas, isso conseguiam destruir com muita facilidade ou encontravam alguma resistência? Na maior parte das igrejas do Lupango foi com muita facilidade. Porque a juventude, dentro da igreja já há separação.
quando nós entrássemos para a igreja, já encontrávamos um grupo aqui, um grupo aí. O grupo dos jovens e o grupo dos mais velhos. Então, era fácil causar contenda dentro daquele grupo. Era chegar, às vezes nós só precisávamos tocar na pessoa. E essa pessoa se irava e afrontava o pastor. E nós mostrávamos para essas pessoas versículos bíblicos. E quando nós encontrássemos resistência, então nós questionávamos através da Bíblia mesmo. Fazíamos perguntas do tipo: Caim e Abel, quando Caim mata Abel, ele diz a Deus, quando Deus julga Caim e lhe dá o castigo, Caim diz a Deus: se eu sair, alguém vai me matar. E nós perguntávamos: quem é o povo que poderia matar Caim? Se naquele tempo a Bíblia diz que só era Adão, Eva, Caim e Abel. E então nós baralhávamos as pessoas assim, com essas perguntas. As pessoas ficavam: mas é verdade, a Bíblia diz, e elas vão procurar na Bíblia e elas não conseguiam respostas. Então era assim que nós trabalhávamos na igreja. Trabalhávamos com o espírito de dinheiro, abraças. Então nós pegávamos nele e dávamos dinheiro ao pastor. Se o pastor fosse um homem de oração e de jejum, nós preparávamos uma mulher que não é uma mulher bruxa para casar com pastores. Muitas vezes a nossa igreja pressiona os pastores para casar. Então nós preparávamos uma mulher bruxa para casar com o pastor. O pastor, como uma mulher bruxa, era muito mais fácil de destruir, de atingir o pastor. Mas, assim, para vocês atingirem primeiro o pastor, primeiro tinham que atacar a intercessão, porque é a intercessão que ora para a igreja, é a intercessão que ora para o crescimento da igreja, é a intercessão que ora para vários assuntos da igreja. E o que é que você achou das intercessões ou dos obreiros que praticavam a intercessão? E será que a oração dele era eficaz? Será que, como é que vocês faziam isso? Como é que vocês atacavam primeiro a intercessão? Porque a intercessão é o pilar da igreja. Bom, nós somos um grupo. E estamos divididos por hierarquia. Que já falam muito por natureza. Que tudo o que ouvem falam. Então essas pessoas eram as que já têm espírito de inveja. Eram as pessoas que mais usávamos. Então pegava uma pessoa da intercessão que tivesse esse espírito. Então nós entrávamos através dele para estar lá no sítio da intercessão. E essa pessoa começava a trabalhar o nosso comando. O que a intercessão ora, ele não concorda. Ou nós começamos a interceder através dele para aquela oração não surtir efeito. E se porventura essa intercessão tiver surtido efeito, por causa do pecado dele, o espírito de inveja, de ciúme, então eu fazia aquilo que nós chamamos uma bola magnética, que é um campo de energia que cobre aquele grupo e a oração daquelas pessoas não sobe por causa daquela pessoa. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado. Através dele, ele não concorda com a oração dos outros. Então eu fazia aquele campo magnético e ele, por causa dele não concordar, a oração não subia. Porque nós, para agir, nós chegávamos lá no céu e nós discutíamos com base bíblica. Nós chegávamos e dizíamos: Deus, a tua palavra diz que o que ligares no céu será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Então, com base nisso, nós dizíamos: os teus filhos estão a orar, mas tem um que não está a concordar. Então, essa oração não pode surtir efeitos. Normalmente era assim que nós... Isto quer dizer que vocês estudavam a vida da pessoa, vocês faziam a pessoa, um dos intercessores, cair no erro, e depois vocês iam, pegavam naquelas falhas do intercessor ou daquela pessoa que ora e levavam. Mas e como é que vocês faziam? Levavam como para o céu? Como é que era feito isto? Normalmente tem bruxos. Os bruxos são os que reúnem na terra. Nós já reuníamos nos espaços celestiais. E lá tem pessoas apropriadas que iam mais além levar os relatórios. Por exemplo, eu
Os bruxos nos mostravam um relatório, nós descíamos, lutávamos contra aquele relatório. Quando nós conseguíssemos o resultado aqui na Terra, então nós subíamos e entregávamos num outro que tinha aquela competência, então ele chegava lá e mostrava o relatório, e Deus é um Deus de ordem. Nós também sabíamos disso. Então Deus não passa por cima da palavra dele. E é aquela hora que Deus não pode fazer nada porque nós levávamos a palavra dele. Então nós também já sabemos que Deus não passa em cima daquilo que ele instituiu. Então era assim. Deus não fazia nada e nós continuávamos a destruir. Mas muitas vezes Deus até falava com outros intercessores. Mas por causa daquele, é que aquele vai trazer a mensagem de Deus e aquele vai boicotar sempre o trabalho dos outros. E a intercessão vai ter contenda. Então, quando a intercessão ter contendas, eles vão perder o alvo. E aí nós conseguimos atacar a mulher do pastor, depois do pastor. Ok. Com base na tua experiência no mundo espiritual, o que você acha, o que a igreja deve fazer para sofrer poucos ataques ou, se for necessário, não sofrer mesmo os ataques? O que a igreja deve fazer com base na vossa realidade que vocês viviam lá? Primeiro, devíamos saber a quem foi consagrada aquela igreja, aquele espaço que nós chamamos de igreja. Depois, ter um pastor sério com uma mulher de oração. Depois, ter um grupo de intercessão forte. O pastor não pode ser estrela. O pastor não pode se sentir o chefe ou o dono da igreja. Porque o pastor tem que trabalhar com as ovelhas. Normalmente nós também destruímos as ovelhas todas porque os pastores não conhecem os problemas das ovelhas, não prestam atenção nas ovelhas. Os pastores chegam apenas no domingo e ministram a palavra e depois cada um por si, Deus para todos. Nós não precisávamos principalmente amarrar o pastor. O nosso alvo era as ovelhas mesmo. Então nós pegávamos quando o pastor não é forte, nós só não amarrávamos as ovelhas se o pastor fosse forte. Então nós só precisávamos lutar com o pastor se ele nos impedisse de amarrar as almas das ovelhas. Quando ele não impedisse, no caso dos pastores que também trabalhavam conosco, a igreja assim nós não precisávamos de ir porque diácono, diaconisa, pastores, os membros da junta da igreja são pessoas que têm impacto. 70% dos membros da igreja têm pacto com o demônio. Então, é assim que nós encontrávamos facilidade de chegar e de destruir a igreja. Ok. Também nos falou, vocês iam nas regiões celestiais, né? Para reunir ou tratar dos assuntos do inferno. E tocou também no ponto que iam para o fundo das águas, para o fundo do mar. Ok. Segundo, nós aprendemos nos livros de anedotas, no livro de história, que são lendas, são apenas anedotas de que no fundo do mar existe isso, existe pessoas, existe vida. O que nós aprendemos nas escolas é que no fundo do mar ou no fundo das águas existem vida. Mas, quando nós aprendemos, existem peixes, existem outros animais. E acaba nos explicar de que no fundo do mar também existem pessoas. Como é que vocês iam para o fundo do mar? O que é lá no fundo do mar? O que iam tratar lá no fundo do mar? Nós chegamos num tempo que o grupo de satanistas já está a apelar para a vinda do anticristo. E tudo o que nós fazemos já está a ser mostrado. O problema é que o mundo não está a entender. A Bíblia diz que eles não entendem. O príncipe desse século cegou-lhes o entendimento. As lendas mostram ou retratam aquilo que é a vida no mar. Mas como o príncipe já cegou o entendimento do povo de Deus, então eles não entendem. Nem é lenda, não existe. Existe sim vida no fundo do mar. Há cidades, há prédios,
há chefes, presidentes, filhos de presidentes, ministros, há tudo isso. A ida no mar, para os principiados ou os que estão a entrar agora, eles vão com o corpo todo. Mas para os que já estão num grau mais elevado, por exemplo, eu estava aqui e podia ir para o mar do Namíbia. Eu estou a falar contigo, mas o meu espírito, a minha alma está lá no mar do Namíbia. Era só você fechar os olhos ou sentar e mentalizar. E você saía, ia para lá. E lá, a vida, há tudo isso que há aqui na nossa terra, aqui na terra, lá nas profundezas do mar existe. Existem cadeias, é lá onde nós prendemos as almas que amarramos aqui nas igrejas. Há muitas pessoas que, não, mas as almas já estão lá presas. São aquelas pessoas que morrem de repente. São pessoas que já não têm mais a alma. Mas essas pessoas que estão lá no fundo do mar são cidades organizadas, têm governadores, têm presidentes. Estas pessoas estão destinadas a viverem no fundo do mar. Será que as pessoas vêm, saem do fundo do mar, vêm para as cidades? Ou como é que era feito esse contato com essas pessoas? Quer dizer, que você que seduziam as pessoas, amarravam as pessoas e transportavam para lá. Ficaram no mar. Ficam presas ou essas pessoas passeiam lá ou são metidas em comarca que existe lá? Como é que era feito isto aí? As pessoas que eram levadas para lá, por exemplo, eu e a minha família, nós éramos livres, nós andávamos lá. Agora, se nós amarrássemos e levávamos para lá, essas pessoas eram presas. Só saíam quando elas aqui na terra fizessem um pacto também. Quando elas passassem a ser consagradas, ou bruxas, ou iniciadas, então elas já lá eram também soltas. Só que essas pessoas, quando elas têm essa visão, elas têm visão de sonho. Eles sonhei que fui para o mar. Essa pessoa já está a ser usada. Ela já fez alguma coisa, uma relação sexual com alguém que tem pacto. Quando você faz isso, acabou. A tua alma também já trabalha lá. Mas na sua maioria são pessoas que estão presas. As da igreja todas estão presas. Não vivem como cidadão normal. Vivem lá como cidadãos presos. Ok, isto quer dizer que vocês estavam preparadas, relacionavam-se com alguém ou envolviam-se com alguém e este alguém, quer dizer, isto era uma oportunidade que vos dava para levar esta alma para o fundo do mar. Ok. Nos diga também... E não só, sem querer cortar-lhe, Ok. para nós levar as pessoas no mar não eram só através de atos sexuais, eram de festas. Nós íamos para as festas e fazíamos lá as nossas consagrações, dentro das festas, nas discotecas da cidade. Esses reis de saia curta, noite da Halloween, essas festas todas têm um fim de amarrar as almas das pessoas que estão lá. Aqueles são lugares consagrados para isso. Um cristão que entra naquele lugar, automaticamente ele é amarrado, porque aquele lugar é consagrado para aquilo. Pessoas que pagam, nós íamos para o meio e nós pagávamos bebida, comida para as pessoas que estavam lá. E todo mundo que começa, no fim de tudo, nós recolhíamos aqueles restos e fazíamos rituais. As almas daquelas pessoas todas que gastaram, que comeram daquele dinheiro, as suas almas também eram amarradas. Isto quer dizer que vocês, uma das coisas também, quer dizer, vocês aproveitavam aquilo que as pessoas comiam, aquilo que restavam, e pronto, de manhã aparecia ele. E como que vocês recolhiam aquele lixo? O que iam fazer com aquele lixo, aqueles restos? O que iam fazer que nós queremos saber? Como é que é feito essas coisas, nessas festas, esses restos, essas metades de lixo? Afinal, também são maneiras de cativar as almas da pessoa e levar para o fundo do mar. Por exemplo, eu chego aqui
e pago uma gasosa do missionário. O missionário bebe. A tampa da gasosa vai ficar no chão. Quando nós saímos, eu volto, eu pego aquela tampa e vou pro fundo do mar. Eu faço o ritual, tomo banho com aquela água, invoco os demônios e eles pegam e trazem a tua alma para mim. Depois eu pego a tampa e volto a pôr lá. Como se nada tivesse acontecido. Quando as pessoas chegam lá na discoteca, tem que varrer e tirar aquele lixo. Aquele lixo, nós já fizemos o ritual. Depois voltamos para pôr lá no lugar. Agora, o que nós sabemos também é que as pessoas que saem do fundo do mar, muitas delas vêm trabalhar para os reis aqui na terra. Será que isso também é verdade? Normalmente as civilizações do mar saem na época de eleições. Quando o presidente, um dos candidatos à presidência, tem pactos com as trevas, então no tempo de eleições essas pessoas saem para votar em favor desse rei. Mas normalmente ele usa pessoas que também têm pacto aqui mesmo na terra. Ele vai usando essas pessoas para trabalhar com ele aqui mesmo na terra. Ok. Sendo alguém que estava a ser preparada pelo o anticristo, sabemos que o anticristo ele é quem prepara as pessoas, mas ele exige condição de alguma coisa. Para quem ser preparada para o anticristo, então, qual é a condição que o diabo ou as pessoas, as entidades mais elevadas que estavam lá nas trevas, como é que é feito? Passam numa escola, passam certos rituais, como é que isto funciona? Eu vou falar primeiro do meu caso. No meu caso, não foi preciso muito os requisitos, porque eles me adotaram de criança. Então, o meu caráter já foi tratado por eles a partir de criança. Eles já foram tirando os sentimentos, tudo que os outros achavam normal, eu não achava. Eles já começaram a incutir na minha mente que há uma vida além de outra mais poderosa. Então, eu já fui crescendo assim, querendo buscar o além do normal. Agora, há pessoas que não entram para o anticristo de maneira alguma. Porque primeiro a pessoa tem que ser ambiciosa, tem que ser inteligente, tem que ser uma pessoa discreta e uma pessoa fria. Fria no sentido de não ter nenhum tipo de sentimento. Tem que ser uma pessoa cruel. Quanto mais cruel você for, melhor. Porque se o missionário quiser entrar para o satanismo agora e já me encontrar, e o missionário ser mais frio que eu, então o missionário vai num grau mais elevado que eu, porque assim o missionário ganhará mais almas. A pessoa quanto mais fria, mais almas ganha. Então quanto mais feroz seja a pessoa, melhor. E há cristãos que não... tanto cristãos como pessoas não cristãs que não dão porque não têm esse caráter. Eu tinha uma particularidade de ser feroz. E tinha o espírito de felina, de devoradora. Onde eu passasse, tinha que destruir. Então, isso fazia com que eu estivesse num grau muito elevado. E porque também isso me dava a condição de não falhar com as obrigações. Quando mandassem destruir algo, eu não tinha o risco de chegar e ter compaixão das pessoas ou daquilo que eu ia fazer. Então, por isso eu estava num nível muito elevado. Isso quer dizer que eles não só preparam pessoas para... O objetivo deles é de amarrar pessoas e levar sempre para o inferno, e fazer engordar o inferno. Sabemos que os músicos também fazem parte para promover o anticristo. Sabemos que também certos empresários fazem parte para promover o anticristo. Certos jornalistas fazem parte também para promover o anticristo. Certas pessoas também fazem parte para promover o anticristo. Agora, será que essas pessoas que desta camada social, será que eles também são obrigados, no fundo,
amarrar pessoas ou como é que isto, ou há lá um outro evangelho para seduzir, e como é que isto lá funciona? Normalmente, quando a pessoa vai conscientemente, porque são usados inconscientemente, são aqueles que já são criados de pequeno. Os cantores, músicos, os jornalistas, esses são iniciados quando já estão na carreira. Tipo o que acontece agora, Os Iluminados. Esse filme saiu e despertou o mundo. Mas muitos, em vez de olharem para o lado positivo, isso despertou também a ganância de muitos. Quando essas pessoas procuram ter aquilo que os outros têm, por exemplo, eu sou uma jornalista e já estou bem conceitualizada. E tenho pacto. Quando eu comecei a notar que tínhamos essa capacidade de olhar para a pessoa e ver o que ela quer. Então, eu chegava e te oferecia. Se fazeres isso, tu vais ter isso. E no princípio todo mundo pede uma coisinha fácil. É só tomar um banho, eu vou te dar esse perfume. No princípio eles nunca abrem um jogo. Tomas um banho, às vezes de rosa, de milho, dendém, esses banhos tradicionais. Tomas um banho, usas esse perfume e você vai começar a desenvolver. Aquele ritual que essa pessoa vai fazer vai ser a aliança, o pacto consciente, porque ela sabe que ela está a tomar um banho que é para ela subir de estágio, de lugar no trabalho. Essa pessoa, depois de um tempo, ela já vai começar a fazer as saídas do corpo. Muitas não reclamam, porque a vontade é sempre subir mais e ser mais conhecida e mais e mais e mais. Então essas pessoas acabam por ter lá muita ganância, porque também há disputa. E eu depois te abro o jogo, eu estou assim porque eu fiz isso, eu tomei banho, eu vou para o mar, eu amarro almas, ou eu mato pessoas assim no físico, na terra, eu como a carne humana, não sei o quê. Estou aqui. Quando você já está lá, você não tem muitas chances de voltar. Então essas pessoas trabalham conscientemente. As que serem mais ousadas, aí elas recebem uma entidade maior. Por exemplo, temos cantoras que elas já são preparadas mesmo. Aqui em Angola, vamos falar coisas, aqui em Angola, cantoras que são preparadas para promover a sexualidade, o espírito de prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Elas já estão preparadas para isso, mas porque elas fizeram. Se uma entidade se preparar, então você vai ser mais famosa. Então a entidade lhe prepara para ela conseguir amarrar mais número de pessoas. Depois daquele show, eles recolhem aquilo, os restos, e fazem os rituais. E como é que eles conseguem amarrar as almas a partir por exemplo, os cantores, né, a partir da música? Eles trabalham muito com o subconsciente da pessoa que ouve a música. Ele, às vezes, por detrás das letras das músicas, tem um outro significado que nós, à primeira vista, nós não entendemos aquilo que ela quer dizer realmente. Há músicas que apelam a isso, a emancipação da mulher, isso é contra a Bíblia. Então eles embelezam o pecado. As pessoas, quando ouvem, as pessoas vão mentalizando aquilo e normalmente querem praticar e do ouvir que as pessoas praticam. Elas vão ouvindo e vão praticando aquilo. Ok. E esta coisa de experiências fora do corpo, deixar o corpo e tirar o teu espírito e ter experiência noutros lugares. Isto aprende-se ou faz algum ritual ou é algo que vê assim instantaneamente? Isso é um ritual. Quando você já está num certo nível, depois eles, no caso dos bruxos, eu não sei muito bem porque eu nunca passei pela bruxaria. Mas no nosso caso era quando você faz o primeiro sacrifício de sangue, então aí
eles fazem aquele banquete sexual com pessoas que vivem, com pessoas que também estão nesse mundo das trevas, fazem o banquete nas áreas celestiais e depois vêm fazer com as pessoas aqui na terra. Aquilo que se diz marido e mulher da noite. Há pessoas que têm isso. Então nós deitamos e depois viemos usar os corpos das pessoas aqui. Como em espírito, transformadas em mulheres da noite, e se for homem, como são homens da noite. E vocês tinham êxito nisso? Tem os cristãos, principalmente os cristãos que dormem das 20 às. Então eles eram usados para isso. Nós precisávamos de carne humana. Então nós víamos como espírito para usar aquela carne. Ok. Segundo nos diz que esteve no Lubango, depois foi para Luanda. Em Luanda lhe comunicaram de que o avivamento poderia partir do Lubango, que o Espírito Santo estava a promover muitos jovens em muitas igrejas. Ok. Por tantas províncias que há em Angola, vocês só viram que era só o Lubango que Deus poderia começar com o avivamento? No mundo espiritual, os maiores ataques, os maiores vinham do Lubango. Não que nas outras províncias não se oram. Mas tipo Luanda. Luanda lá as coisas já não acontecem porque o céu já está cerrado. Então Lubango era a cidade que, apesar de ser a capital da Angola espiritualmente, também é a capital que Deus escolheu para o avivamento. É a cidade que Deus escolheu para o avivamento. Então, nós temos que vir aqui. Lá não há, engano. Porque nós víamos Angola assim, debaixo dos nossos pés. Então, nós conseguíamos ver. É aqui onde está a sair mais jovens. Então, é ali aonde vai acontecer o possível avivamento. Então, é lá aonde nós temos que nos concentrar em maior número para conseguir apagar. E às vezes usávamos a própria igreja para apagar, porque normalmente essas pessoas são jovens. Então, nós usávamos a liderança da igreja para abafar os jovens. Mas o que nós queremos saber, por que se diz isso que o Lubango é a capital espiritual? Se é só por causa disso mesmo, por trás disso há uma outra coisa que vocês sabiam que vos dava a entender que o Lubango é a capital espiritual? E nós sabemos que Luanda é a capital física, né? Porque Lubango tem a maior, como é que se diz? Maior centro de concentração, que é o Cristo Rei. Então, Cristo Rei é o ponto espiritual mais alto da Angola, no mundo das trevas. Então, por isso é que a maior parte é que se diz que Lubango é a cidade, a capital espiritual da Angola. Porque tem várias montanhas, para além das montanhas, dos riachos, dos lagos, tem o Cristo Rei. Então, por isso é que nos vemos aqui. As reuniões todas são feitas aqui no Lubango. Quer dizer que o teu trajeto daqui para Luanda, de Luanda para cá, era sempre em trabalhos. Ok, também tocou num ponto aqui de que chegou de ir para Luanda, ou foi convidada, estava aqui no Lubango, foi para Luanda para consagrar certos empresários, para consagrar certos diretores ou chefes de empresa. Mas como é que era esse contato? Era no mundo físico, era no mundo espiritual, ias lá sozinha para consagrar, te pediam para ajuda, como é que isto era feito? E se nesse trabalho havia uma recompensa para vocês? Normalmente, quando eu vou para Luanda, todos os trabalhos eram físicos. Nós, quando se é comunicado um trabalho, eles já enviam o roteiro daquela pessoa, o historial de vida. Então, é só você chegar e dizer, às 12 horas, a pessoa passa aí. Então, você às 12 horas fica aí. Eu, por exemplo, já tinha o poder de hipnotismo e de transformação. Eu tinha o poder de se transformar em outra pessoa. Então, era fácil de atrair, principalmente os homens. Tipo, quem olhava para mim se sentia preso. Então, aquela pessoa, quando passasse
de uma ou de outra maneira, ela olhava para mim. E aí ela me convidava, ela parava o carro. Era contato físico. E as pessoas que eu consagrei em Luanda já eram pessoas que começaram, iniciaram. Mas elas precisavam subir num grau elevado. Como eu já estava num grau muito elevado, a pessoa que se envolvia sexualmente comigo, essa pessoa logo subia também. Então, como nós precisávamos urgentemente de amarrar as pessoas, há pessoas que nos fizeram muitos rituais. Você vai falar, mata o fulano, ele mata. Então, depois essa pessoa, quando se envolve contigo, ela já está num grau elevado. E com o tempo ela vai subindo com os bens financeiros. Quanto a mim, se tinha uma recompensa. Como eu estava a ser preparada para promover o anticristo, a recompensa que eu teria vinha mais para frente. Eu estava a ser preparada para ser uma das mulheres mais desejadas do mundo, negra. Então, eu tinha que fazer alguns trabalhos primeiro em Angola, para depois conseguir sair da África, porque a última consagração teria que ser no Brasil. Então, eu tinha que terminar aqui e depois ir para o Brasil para fazer a última consagração, para depois eu começar a receber as recompensas. Eu estava a ser preparada para destruir grandes homens de Deus. Então, por que no Brasil e não outro país? Porque Brasil e Estados Unidos são os centros do satanismo no mundo. Então lá estão as maiores entidades do satanismo no mundo. Então tinha que ser nesses países. Eu já era um bocado forte por causa da força dos pactos da África. Então eu tinha que ir lá para ser reconhecida e depois sair para o mundo. Ok. Falou em saber o historial de alguém. Uhum. Alguém quando quiser ser consagrado, alguém que vocês pretendessem destruir. Geralmente, o que nós sabemos, o historial é sempre o passado da pessoa. Mas será que vocês tinham esse registro do historial passado da pessoa ou como é que vocês faziam isto? Cada uma para saber pessoa, o historial da pessoa. Hein? Cada uma pessoa já tem um demônio que anda atrás dele. O demônio que faz, vai anotando o que essa pessoa faz durante toda a vida. Como quando a pessoa nasce, tem um anjo, assim também tem um demônio que vai apontando, anotando o passado daquela pessoa. Quando eu precisasse olhar, os demônios se comunicam. Mas eu preciso de saber da vida dessa pessoa. Então, eu olhava nos olhos e aquele demônio mostrava tudo que aquela pessoa já tinha feito, a família. Não será esse poder que usam os profetas falsos ou os adivinhos? Porque era profetisa. É esse o poder. Também são chamados profetas lá no mundo das trevas. Isso quer dizer que esses profetas falsos ou os adivinhos, quer dizer que eles, para saber o historial da pessoa, têm esses demônios. Por exemplo, eu vou consultar a um vidente, vou consultar a um adivinho. E claro que ele vai detalhar a minha vida, mas ele às vezes nunca viveu comigo. Então, quem dá essas revelações são os tais demônios. Agora, ok. Você, hoje em dia, estás em Cristo, hoje em dia, partilhas a palavra de Deus. O que te motivou, o que te animou em vir para Cristo? Como eu não tive muitas escolhas para entrar para o satanismo, assim eu também tive muitas escolhas para vir para Cristo. Deus tinha um propósito comigo. Quando eu fui para fazer o trabalho em Luanda, uma senhora que era vizinha, ela olhou para mim e me disse: volta para o Lubango que Deus tem um propósito para ti. E eu zombei dela, como sempre. E disse: queres que eu te dou um filho? Eu tinha esse poder de curar. Para além de ver a vida das pessoas, eu tinha também o poder de curar. Então, se eu for te dar um filho, queres? E ela riu e disse: não preciso. Deus tem um propósito contigo, volta para o Lubango. Tanto é que depois de eu terminar,
o trabalho lá, eu voltei para o Lubão. Quando eu volto, eu começo as mensagens que eu andei a ouvir quando isso foi uma igreja para destruir, aquelas mensagens começaram a passar também na minha mente, mesmo que eu não quisesse. Então, eu fui ouvindo, aquelas mensagens foram passando na minha mente várias vezes. E um dia, os demônios, os outros espíritos, decidiram me combater, lutar contra mim. E eles diziam que eu já não estava em condições, que eu já era um perigo para eles, que provavelmente eu podia me converter. E eles queriam assim me agredir. E então dali, naquela noite, foi de madrugada, eu passei toda a madrugada acordada, a minha casa ficou em pânico. Uma vizinha nossa mostrou-nos uma igreja, que ela disse que aquela igreja fazia um trabalho espiritual. E nós fomos para lá. Só que quando chegamos lá, eu também não fui liberta, porque aquele pessoal também, a maior parte deles tinha pactos. Então eles acalmaram os espíritos que faziam confusão comigo e disseram que eu já estava liberta. Então eu continuei a frequentar a igreja, aí eu comecei a ler a Bíblia, eu fui lendo, fui orando, mas eu não era liberta. Era o desejo, já aí nasceu o desejo de eu ser cristã, de sair do mundo das trevas. Então eu fui orando, mesmo não sendo liberta, eu comecei a frequentar a igreja. A partir desse tempo, dessa data, eu comecei a ser usada já sem conhecimento, porque eu já tinha muitos pactos. O diabo já tinha autoridade de tirar minha alma e de levar para trabalhar sem o meu consentimento. Eu destruía as coisas sem o meu próprio conhecimento. Então, foi assim que eu fui. Isto quer dizer que você foi procurar libertação nessas igrejas e acreditamos que, segundo o que você acaba de explicar agora, que oravam para ti, mas mesmo assim tu continuavam a te usar. Mas como é que isso é possível? Alguém que diz que está numa igreja, estão a orar para ela e está a pedir libertação, mas ainda continua a fazer o trabalho do inferno. Como é que isto é possível? O que é que achou de estranho no meio disso tudo? Primeiro porque as pessoas que fazem a libertação, ou a suposta libertação, têm impacto com as trevas. Também são pessoas que vivem no mundo das trevas. Então essas pessoas não vão libertar o companheiro de batalha. Eles simulam uma libertação e você, durante algum tempo, você não vê nada, não sente nada. Você parece estar liberta mesmo. As pessoas que estão na igreja, muitas vezes, a maior parte dessas pessoas têm ligação com o reino das trevas. Então, às vezes a pessoa vai para ser liberta, aumenta o poder dessa pessoa. Isto quer dizer que tu estavas aí, estavam a orar para ti, para pedir libertação, mas mesmo assim o inferno, ou Satanás, né, estava a te usar para continuar a destruir as igrejas. Acredito que muitas dessas pessoas que te ajudaram, a suposta libertação, essas pessoas, como é que elas se sentiam perante ti? Como é que será que sofreram retaliações ou como é que essas foi? pessoas não sofreram retaliação. As que não tinham ligação com as trevas, era fácil. Eu chegava lá para fazer a libertação, então eu começava a falar a vida deles. E eles ficavam com medo, então eles começavam a desistir. E os que ficavam eram as pessoas que também tinham ligação com as trevas. Então, aquilo era uma simulação, não havia libertação. Porque os que não eram das trevas, eles oravam para a libertação. Mas os que estavam lá, que eram das trevas, eles eram contra aquela oração. Então aquilo era um grita, sai demônio, e não saía nada. Isso quer dizer que é mesmo as próprias pessoas, né, que estavam na tua suposta libertação,
quer dizer, que também tinham pactos ou não sabiam mesmo do que é libertação? Muitas não sabiam o que é libertação. Muitas é como se tivesse atacar o inimigo que não conhecessem. E tinham um historial também com muito pecado. Digamos, homens que fazem uso do álcool, eram pessoas avarentas, orgulhosas, e eram pessoas cheias de si. Então, essas pessoas não podiam orar porque o diabo se apegava disso. Como é que essa pessoa, que tem tudo isso de mim, quer fazer a libertação? Então, isso não acontecia. Ok. Falamos também em tatuagens. O que a tatuagem representa para o reino das trevas e como é que, você agora está em Cristo, né? E como é que é vista a tatuagem segundo a visão de Cristo? A Bíblia diz não que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. E proíbe a marca no corpo. No mundo espiritual, para o diabo, a tatuagem significa propriedade, é um selo. Aquilo que eles dizem, o número da besta. O número da besta não vai ser claramente 666 na testa ou no braço direito. Vai ser uma tatuagem que você vai colocar no braço. Aquilo serve, a tatuagem serve como um portal. Basta. Há pessoas que fazem a tatuagem, inconscientemente ela vai lá, gostei do desenho, vou pôr esse desenho no meu braço. Quando você põe, você diz ao diabo que você lhe pertence. Porque o diabo também sabe que Deus proíbe marcas no corpo. Então, todo aquele que tem uma marca, uma tatuagem, o diabo lhes usa sem eles saberem. Tipo, tira a alma, aquelas pessoas que dormem e quando acordam estão super cansadas. É isso, ela tem a tatuagem. No mundo espiritual, ele não procura o João. Ele vai ver todo mundo que tem tatuagem sai. Quando na hora de pedir os corpos ou na hora do trabalho, eles fazem um ritual e depois invocam todos os que têm tatuagem. E a alma de todos que têm tatuagem sai. E vai e depois devolvem essa alma. E as pessoas andam. Há muita gente que precisa quebrar os vínculos. Para essas pessoas são vínculos. Tem que quebrar. A tatuagem funciona assim no mundo. Okay. Do que nós temos visto, muitos jovens e eu também tenho visto, conheço muito bem isso, você vê pessoas que têm tatuagem borboleta, tem tatuagem um escorpião, tem tatuagem um dragão, tem tatuagem duas argolas, tem tatuagem, enfim, quer dizer que cada tatuagem que nós às vezes temos visto como marca no corpo dos jovens, quer dizer, tem um desenho sempre quase diferente. O que é que isso tem a ver? Qual é o impacto que cria? A tatuagem tem o mesmo significado e tem o mesmo impacto. Só que, como os gostos das pessoas são diferentes, então por isso criou-se essa diversidade. Há quem tatua só o nome. Talvez numa borboleta, um escorpião não lhe encante. Então é mesmo o nome que ela vai fazer. Que vai fazer com que lhe levem. É o escorpião que vai fazer com que o diabo, quando quiser, pega a tua alma e leva. Isso não tem muita diferença. Agora, para nós que já éramos iniciados, então nós sabemos o que significa. É como se fosse uma adoração nossa para ele. Por exemplo, eu desenhei duas alianças cruzadas e uma chama, que era dizer a minha união com ele no inferno. E desenhei um anjo a dormir que era um insulto a Deus, que era o Espírito Santo abaixo da minha ligação com o diabo, que o Espírito Santo não tinha mais poder sobre a minha vida e que Deus na minha vida estava dormindo. Tipo, eu sabia o significado daquilo que eu estava a tatuar. Mas era tipo um presente que eu dava de mim para ele, para o diabo. Que não funciona assim para todos. Há pessoas que metem só por meter. Que conselho você dá aos jovens que usam tatuagem inocentemente, inconscientemente? Os jovens cristãos ou não cristãos que usam tatuagens sem saber, é bom que eles procurem homens de Deus para quebrar os vínculos. Que isso é um vínculo que eles medem com o diabo. Então o azeite ou a unção quebra o jugo.
Então procura um homem de Deus, unge a tatuagem e ele confesse esse pecado a Deus. Antes de ungir, confesse, depois a unção, para quebrar o vínculo que há entre ele e o diabo. Se possível, tirar. Ok, ultimamente você nos fala de que a tua libertação durou por volta mais ou menos 2 anos e qualquer coisa. Não achas isso que foi muito? A minha libertação demorou assim, porque primeiro as pessoas começaram a fazer a libertação, tinham pactos com as trevas. As pessoas que depois me receberam não tinham pactos com as trevas, mas não sabiam de libertação. Então, era cada dia que eu fosse lá, na hora que fazíamos o trabalho, eu ficava surpreendida, ele ficava surpreendido, e aquilo às vezes era rodar, fazer a mesma coisa toda hora. Por isso é que demorou. Mas como Deus tem um propósito para a minha vida, então ele indicou pessoas corretas que não precisou levar uma semana, 2 dias. Foi apenas aquele momento que nós nos encontramos e aconteceu a libertação total. Porque a pessoa para libertar, primeiro, pessoas como eu, precisa ter alguns requisitos também, que são, a pessoa para libertar um satanista tem que ter a unção da salvação, a unção do sacerdote e a unção real. E muitas das vezes também tem que ser chamado por Deus. Então, a pessoa quando não tem isso, é complicado de libertar alguém que está no satanismo. Porque o satanismo é algo muito além daquilo que a nossa mente humana consegue pensar. Ok, vocês quando trabalhavam para as trevas, né? Como é que vocês encaravam Jesus Cristo? Jesus. O cara lá de cima. Sim. Jesus. O que era Jesus para vocês lá? Pronto. Era sinal de perigo. E poucas vezes nós falávamos dele. Poucas vezes nós ouvíamos falar de Jesus. Quando nós tivéssemos que atacar alguém, como são alguém que fosse escolhido de Deus, nós não víamos a pessoa, nós víamos fogo. Então, quando você via fogo naquela pessoa, então você já sabia que o cara de cima é com essa pessoa. Então, nós desistíamos. Não tínhamos, assim, muito detalhe de Jesus, porque nós não tínhamos nenhum tipo de compaixão com as pessoas. Lá, nós só sabíamos de Deus, que o nosso Deus era o diabo, então, nós precisávamos fazer o que ele manda, e era isso. Jesus nos salvou o mundo. Para nós não tinha isso de salvador da nação, da humanidade. Não tinha. Ok. Segundo o que eu acabo de ouvir agora, é que vocês quando iam para atacar um escolhido, um filho de Deus, um verdadeiro cristão, você de dia estás a ver a casa. Mas à noite você vê a casa em chama. Quer dizer que isto era sinal de que aquela pessoa, aquele camarada é filho de Deus. Depois, o que vocês faziam com isto? Muitas vezes nós desistíamos. Ou procurávamos atacar os familiares. Bom, os que estão dentro de casa não. Outros familiares assim distantes. Procurávamos apertar no trabalho. Trazer complicações no trabalho, às vezes na escola, na rua. Porque contra aquelas pessoas nós não podíamos muito. Aí é que às vezes os filhos do fogo trabalhavam. Só que essas pessoas tinham uma particularidade. Você luta para ele deixar cair 3 anos. Que quando ele cai, ele não fica muito tempo caído. Ele logo reconhece que pecou, pede perdão. E a nossa festa acaba. Nós nunca acabamos de fazer o propósito daquela pessoa. Ou que nós temos com aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa cai e quando ela cai, ela desaparece. Você não vê mais aquela pessoa. Deus tira aquela pessoa e guarda. Então você não tem como atacar. Porque as pessoas, por exemplo, dos pastores que eu destruí, muitos deles caíram. Mas depois de cair, aquelas pessoas desapareceram do mundo espiritual.
E as pessoas procuram onde é que ele está. Quando ele se restitui, é quando ele volta a aparecer. Então essas pessoas são aqueles que nós diríamos os escolhidos de Deus. O que é isso, filho de fogo? Filhos de fogo são pessoas preparadas para o anticristo. São pessoas preparadas para amarrar o espírito, para terem guerras além do normal. Uma guerra além dos bruxos. São pessoas preparadas. Tipo, elas têm guardas. Elas são pessoas, mas elas têm guardas. Todo mundo que quiser fazer algo contra elas, essas pessoas não veem as pessoas que estão atrás delas. São pessoas que não queimam, podem pegam no fogo. São pessoas que passam em tiroteios e nenhuma bala lhes atinge. São pessoas que podem estar no carro e o carro esmagalha e elas saem de lá. São pessoas que têm guardas, defensores. Okay. Segundo a tua experiência no mundo espiritual, existem igrejas em que há verdadeiros líderes cristãos, ou a maior parte das igrejas em Angola estão todas, quer dizer, que imbuídas em pactos com as trevas? Há igrejas com líderes verdadeiramente cristãos. O problema é que dentro da igreja ou da liderança também existem pessoas envolvidas nas trevas. Não encontramos assim uma liderança 100% cristã. Tem sempre um infiltrado lá dentro. Então é assim que nós temos informação daquela igreja. Mas a maior parte das igrejas cá têm pacto. Os altares são consagrados. Quando o pastor entra naquela igreja e o altar já é consagrado, então o pastor, ainda que seja ungido de Deus, vai ter graves dificuldades. Segundo as igrejas, quando você passou, nos contou que há rituais que faz dentro da igreja, sobretudo as danças, certos comportamentos de algumas pessoas dentro da igreja. Isto tem a ver em atrair os demônios para dentro daquela igreja. Isto quer dizer que, estando numa igreja, as atuais igrejas, essas que nós conhecemos, e estando num ritual, não há diferença. Mas como é que isso é possível? Às vezes os cristãos não conhecem a verdade. Eles frequentam a igreja, mas não conhecem a verdade. Dá-se o caso de danças. Há danças que são para rituais do reino das trevas, para invocar os espíritos. E os cristãos veem essas danças e levam dentro da igreja. Tem pessoas que realmente estão a clamar a presença do Espírito Santo. E essas pessoas vão clamando a presença do Espírito Santo. Só que não entram. O Espírito Santo não desce. Porque tem pessoas também lá que estão a fazer aqueles rituais inconscientemente ou conscientemente a invocarem a presença de outros espíritos naquele lugar. E também falar em línguas. Há igrejas que aquilo é uma história. Todo mundo começa a falar em língua e metade daqueles que falam em língua estão a invocar outros deuses ou estão a ir contra a oração daqueles. É assim que muitas vezes há rituais dentro das igrejas. E outros rituais mais profundos são aqueles tipo enterrar corpos dentro do altar. Antes de construir o altar, eles consagram, eles enterram corpos humanos, comidas, vinho, bebidas, animais dentro dos altares. São das rituais. Ok. A vossa experiência no mundo espiritual, vocês usavam guia. Nos explica lá, o que são guias? Guias. Pessoais? Existem guias espíritos e existem guias pessoais também. Como é que isso funcionava? Normalmente os guias são mesmo pessoas. Os bruxos dos bairros. Sempre estão divididos. Tem de bairros, de famílias, de municípios, de cidades. Então esses são os que fazem os guias. Eles escrevem quantas igrejas abriram,
quem são a vida dos pastores, eles fazem isso. São bruxos, fazem, que normalmente nós chamávamos de guias. Porque quando eles convocam uma filha do fogo, ela vem e eles mostram já o guia. É esse. E ela lê. Há pessoas que não dá para ter guia. Porque são pessoas que oram muito, então nunca dá para chegar próxima dele. Essas pessoas, então, a filha do fogo, como tem um poder mais elevado, então essa pessoa, a filha do fogo consegue se juntar. Só que também não consegue fazer muita coisa. A probabilidade é daquela pessoa que se encostar a um desses se converter ou morre. Porque o diabo, ele quando vê que está em perigo de te perder, ele mata. E Deus também te mata porque você, se Deus vê que você vai tocar no ungido dele, ele também fere essa pessoa. Então, disseste que quando você profetizava, né? Você usavam sempre alguém, um espírito, invocavam um espírito. Será que esses espíritos não tinham nomes? Eu não sei para os outros. Eu não invocava mais espíritos. Eu invocava um espírito que chama Espírito Santo. Então é esse aí que é um líder máximo que eu invocava. Mas só no caso da pessoa orar. Quando aquela pessoa ora, aí é que eu tinha que invocar o Espírito Santo para vir me revelar. Eu já não via nos olhos. Aí o Espírito Santo é que falava comigo em sonhos, ou me fazia viver, voltar no tempo de viver a vida dele. Assim é que eu conseguia. Okay. Esse espírito que você invocava é que se chamava de Espírito Santo. E você agora está em Cristo. Que diferença faz com o Espírito Santo que você invocava anteriormente quando estavas lá e o Espírito Santo que você conhece agora? Não, porque o Espírito Santo de lá é um espírito que trabalha com o espírito de engano. Ele profetiza baseado no historial de vida daquela pessoa. Ele vai ver a família assim, então provavelmente ele veio a ser isso. Como ele está assim, ele vai assim. E nós fazíamos às vezes acontecer aquilo que nós profetizamos. Eu ia dizer, se você não se controlar, você vai adulterar. E quando eu falar isso, eu já preparei alguém que vai adulterar contigo. Que é uma filha do fogo, porque as pessoas têm o poder de hipnotismo. Então, aquilo acontece. Essa pessoa vai ver que ele está se sentindo, por exemplo, atraído por aquela menina. E aquela pessoa vai começar a pensar naquilo que eu lhe disse. Aquela já tinha me dito que era para eu ter cuidado. Provavelmente eu ia me envolver e eu estou a sentir isso. E a diferença do Espírito Santo de Deus, que é um espírito que ele só profetiza para a edificação da igreja ou para mostrar o que vai acontecer. E não tem nada a ver. O Espírito Santo de Deus é calmo, é manso, é aquele agressivo e sem sentimento nenhum. É o oposto do Espírito Santo de Deus. Vocês quando estavam a servir para Satanás, vocês trabalhavam com homens e também havia mulheres. Será que o papel, a missão deles é a mesma, os graus são os mesmos, o trabalho é o mesmo? Como é que isso lá funcionava? É diferente. As mulheres lá estão num nível mais elevado que dos homens. Porque normalmente as mulheres são mais determinadas. As mulheres, quando entram numa luta, é para ganhar. Vale tudo para ganhar. E os homens não. As mulheres têm mais facilidade de atrair homens para si. Já os homens não. E que as mulheres, como dizem, têm mais atributo, têm mais poder de sedução para o mundo. Então, tipo, uma mulher sozinha ela pode desviar milhares de homens. E ela consegue amarrar milhares de pessoas e aguenta prender pessoas nos graus mais elevados. Por exemplo, uma mulher consegue deixar cair um pastor muito mais fácil do que um homem. Então, por isso que as mulheres estão sempre num nível mais elevado do que os homens. Na hierarquia das trevas, as mulheres estão no poder, estão no comando. Que elas estão, como dizem, felidas. Elas devoram tudo. Ok, tens ideia de mais ou menos
quantas almas amarrou e quantas almas ou quantos corpos foram destruídos? Bom, eu amarrei milhares de almas. Mas no mundo físico, eu era muito destrutiva. Eu, se destruísse alguém no mundo físico, era terrível. A pessoa, o corpo tinha que ficar defeituoso. Então, eles não permitiam que eu atacasse no mundo físico, porque as pessoas iam começar a achar estranho, porque depois as pessoas iam começar a parecer que têm alguns órgãos. Então, isso ia chamar muita atenção. No mundo físico, eu concordei com algumas mortes. E as mortes que eu concordei foram mortes muito violentas. Então, eu não participei de muitas mortes físicas, mas espirituais. Eu já amarrei metade das igrejas do Lubango, eu amarrei espiritualmente. Não porque era muito poderosa, porque os cristãos também eram distraídos. Ok. Agora, missionária Jandira, lavada, remida, purificada pelo sangue de Jesus. Que visão de Cristo você tem agora para a tua vida? Para mim, Cristo é o Salvador e não há poder acima do dele. Porque nós, quando estávamos lá, nós sabíamos que Satanás era o todo-poderoso, que ele podia tudo. Mas, quando eu fui liberta, eu vi que tinha alguém que tinha um poder acima daquele que eu conhecia. Que tipo, o diabo me tirou dali, Deus ou Jesus me tirou dali, aonde nenhum homem conseguiu me tirar. Então, para mim, Jesus Cristo é assim, é o Salvador da humanidade e acima dele, do nome dele não há. E que o nome dele, como está escrito, ele recebeu o poder até debaixo da terra, assim, porque eu vi, ele realmente me tirou das profundezas do mar e me trouxe a luz. E Jesus para mim é tudo, é amor, é paz, porque quando eu comecei a sofrer ataques por parte dos cristãos, a única pessoa, eu às vezes parava e chorava e dizia, a única pessoa que olhou para mim, conforme eu era suja, e ainda assim me chamou com amor, foi Jesus. Ele não olhou para aquilo que eu era, para aquilo que eu fazia. E eu ria e dizia a Deus, se eles ouviram dizer uma história que não tem nada a ver com a minha, e eles me rejeitam, se ouvissem ou me vissem como Jesus me viu, eles iam me crucificar também. Mas Jesus não. Ele me tirou de lá, ele me lavou com seu sangue, me purificou e me deu esse ministério, ele me chamou para a sua obra. E isso tem causado muita intriga. Tenho sofrido muitos ataques da parte de pastores, de igrejas, que agora mandam recados que tem uma menina que é completamente destrutiva. Para dizer para esses pastores que, sabe, Deus é amor, ele se importa com as pessoas, ele não olha daquilo que as pessoas fazem, ele olha dentro do coração das pessoas. E se nós lemos na Bíblia, há muitas histórias parecidas a essas, pessoas que viveram toda a vida. Eu vivi 20 anos dentro disso, mas há pessoas que viveram até os 50. E com uma oração de arrependimento, Jesus lhes lavou, lhes purificou e lhes exaltou na terra. Então, para nós pararmos, eu só entrava na igreja porque os pastores não conheciam as ovelhas. Há pessoas dentro da igreja que eu usei porque essas pessoas já tinham o espírito de lesbianismo. As pessoas já têm vanglória, as pessoas mentem, as pessoas roubam dentro da igreja. Os pastores não têm tempo para as suas ovelhas. Então, por causa dessa abertura, eu conseguia entrar nas igrejas. Eu queria assim, que os pastores parassem e prestassem atenção naquilo que realmente é. Porque Jesus, quando disse a Pedro, ele disse, Pedro, toma conta das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, para lembrar os pastores que as ovelhas são de Cristo e as ovelhas estão perdidas. Porque hoje eu encontro pessoas que olham para mim na rua e dizem, olha,
Elas me falam bruxa, olha o diabo. E olho para aquelas pessoas e digo, amor, eu estou salva. Eu sou salva. Para e olha para a tua salvação. Você é salva. E essas pessoas não sabem, não conseguem responder. Claro que elas não são salvas, porque os pastores ajudam aos seus membros, às suas ovelhas, a julgarem os outros. E a Bíblia diz que o único juiz é Deus. Então, eles já ensinam as ovelhas a estarem no lugar de Deus. Então, é bom que os pastores parem e pensem. Nós vamos gravar isso hoje para falar para aqueles que ouviram o recado e não tiveram a oportunidade de parar para pensar. Porque eu também sei que nesse lado há pessoas que têm medo de mim porque elas sabem que eu sei o que elas fazem no mundo das trevas. Essas pessoas sabem, eu não preciso nem dizer nome porque elas sabem quem são. Pastores que têm pacto com o diabo, diaconisas, meninas que estão a ser preparadas para serem filhas do fogo. Elas têm medo de mim, elas dizem às pessoas, eu tenho medo daquela menina. Mas é porque ela é. Não, ela sabe que não é isso. Ela sabe que ela tem medo de mim porque ela sabe o que ela faz. Ela sabe que, sem ela me dizer, eu vou detalhar o que ela faz, porque eu estava num nível mais elevado do que o dela. Pastores também que não permitem que eu fale na igreja deles. Amados, os sonhos de Deus não se frustram. Ainda que não abrirem a porta das igrejas, Deus vai abrir as portas, porque Ele diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então, todo aquele que ouvir essa entrevista, eu espero que pare e reflita na tua vida. Porque você pode não ser consagrado, mas você pode ser usado para destruir outras pessoas no reino das trevas, porque a tua alma pode estar presa no fundo do mar, porque você já não tem alma. Você para e faz uma autoavaliação daquilo que tem sido a tua vida. Se você é um cristão que dorme das 20 às 6, se você é um cristão que não jejua, se você é um cristão, você corre riscos eminentes de ser usado por diabo. E é isso aí. Oração, vigilância. Eu, no princípio, acreditei que os cristãos não precisassem de ouvir o meu testemunho. Mas agora que eu vejo que a igreja tem esse problema, eu vejo que a igreja precisa realmente ouvir isso sim. A igreja precisa saber que o reino das trevas se instalou dentro da própria igreja. Pessoas que dirigem o culto são pessoas que amarram as pessoas dentro da igreja. Então, são essas pessoas que estão a causar essas dificuldades, são essas pessoas que estão a espalhar que não há libertação para mim possível. São essas pessoas que acham que Deus não é capaz de libertar um satanista. São essas pessoas que com a boca creem que Deus é todo poderoso, mas que com o coração negam. E muitas dessas pessoas já me emprestaram a sua boca, o seu corpo, para trabalhar para as trevas. Ok. O que nós sabemos, segundo a informação, quando o que nós sabemos é que existe uma mentira no reino das trevas, que quem entra, entrou. Já não há oportunidade para sair. Acreditamos, todos nós sabemos isso, eu como cristão sei que isto é mentira. Agora, que conselho dá você, como remate final, que conselho dá para estas pessoas que estão incutidas essa mentira na mente, e como conselho também dá as outras pessoas que você deixou e que hoje em dia são essas pessoas que te afrontam? Primeiro, para as pessoas que acham que não há saída, a Bíblia diz: de maneira alguma aquele que se achegar a mim será jogado fora. Então, Deus não vai jogar fora. Basta você confessar com a boca. Você precisa procurar, primeiro, orar para que Deus te mostre homens verdadeiramente de Deus para fazerem a tua libertação. É você confessar sem restrições. É falar tudo o que você fazia nas trevas, que Deus vai te libertar. Você precisa apenas confessar. E não ter medo, porque o diabo é o pai da mentira. Quando você confessar, Deus vai te perdoar. A Bíblia diz: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim eu afasto de ti as suas transgressões. Deus não olha para o passado. Quando você confessar, Deus vai apagar
aquela página da tua vida. Você pode sair do satanismo, sim. Você pode sair, sim, da bruxaria. Não importa quantas pessoas você matou. Não importa quantas almas você amarrou. Você precisa apenas confessar de todo o seu coração e crer que Jesus é o Salvador, que você vai ser salva. E você vai ser um instrumento usado na mão de Deus contra o reino das trevas. Eu saí e eu estava num nível muito avançado. Deus mostrou o seu poder. Ele me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. Então, você quando confessar, você vai sair, você vai viver livre para sempre. E quanto às pessoas que estavam comigo lá, que estão a me afrontar, não tenho muito para dizer. É só para lhes dizer que é melhor confessarem os seus pecados, porque senão vão morrer e vão para o inferno, porque o diabo não é amigo de ninguém. Você se continuar a usar o templo de Deus para fazer das suas, você vai morrer, vai para o inferno. A ira de Deus vai descer sobre a tua vida. Não vai demorar muito tempo. Esse é o conselho. Melhor é confessar e pedir a Jesus. Ok. Contra factos não há argumento. Nós aconselhamos a todas as pessoas que andaram envolvidas no ocultismo que sigam um exemplo da nossa irmã. Ela hoje, Deus lhe resgatou das trevas. O seu nome hoje está escrito no livro da vida. Caro irmão, caso queira alguns conselhos, o nosso terminal está à disposição. É o 929 47 31 e 17. Que Deus possa abençoar grande, imensamente esta Angola. Em nome de Jesus. Amém.